Salve, salve, eólicos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Eolicast. Aqui você tem a oportunidade de estar falando sobre o setor que mais cresce no nosso país, que é o setor de energia eólica. Então hoje nós temos aqui um convidado especial, aquele cara que toda vez que eu vou começar uma temporada de novas entrevistas e bate-papos, ele é sempre o cara que abre aqui, porque para mim é uma grande autoridade. Darlan Santos, seja muito bem-vindo ao nosso Eolicast. Esse cara, eu acompanho o trabalho dele desde a época que ele foi meu professor, né, lá no Senai, no CTGás. E ele tem uma trajetória incrível. Hoje é diretor do CERN e além de outros projetos paralelos que tem no setor privado. E a gente tem a honra de estar conversando hoje com ele para ter informações privilegiadas do ponto de vista de atuais sobre o mercado offshore que está vindo por aí. A gente teve até um evento 15 dias atrás, né, Darlan, mais ou menos. Sim. E vamos falar também hoje sobre Power-to-X, o que é isso, o que é que está vindo por aí, hidrogênio verde, que está sendo muito falado, e outras coisas mais que o Darlan, com certeza, ele sempre traz algo na manga, sempre tem uma surpresa para dar uma informação, algo que a gente consiga realmente agregar valor ao nosso bate-papo. Darlan, muito obrigado pela sua participação e espero que você possa hoje trazer, como foi de todas as vezes, informações relevantes que o pessoal está realmente louco para ter essas informações. Obrigado. Obrigado, Epson. Primeiro, agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui. A gente realmente se acompanha ao longo de muitos anos. Eu espero que a turma que assiste, as pessoas que assistem o seu podcast, acompanhem, aproveitem também, estar aqui para fazer um bate-papo. Pois é. Claro que para que tudo isso aconteça, né, o nosso Eolicast, ele aconteça, a gente conta com os nossos parceiros. E eu vou estar falando um pouco deles aqui, antes da gente estar começando a nossa conversa, que é a EBS. A EBS Wind é uma empresa de prestação de serviço que atua tanto na parte de instalação e montagem, quanto de OEM, com terceirização de mão de obra especializada. Então, se você que está nos assistindo agora tem essa necessidade, conte conosco, uma empresa certificada ISO 9000. Então, nós temos, com certeza, atestada a qualidade do nosso serviço, tá bom? E mais um parceiro que é a Universo do EPI. A Universo do EPI é uma empresa potiguar, tá? Com grande relevância aqui na região, que consegue fornecer equipamentos de alta qualidade, e isso é fundamental para quem atua no setor eólico, né? Porque a gente sabe que segurança é a única coisa que não se negocia dentro de um projeto eólico, seja na instalação ou em OEM. E a Universo do EPI, ela vem na vanguarda desses serviços, essa prestação de serviço, com equipe altamente especializada, técnica, que vai lhe dar todo o suporte quando você entrar em contato com eles, tá? Então, meu amigo Diógenes, que é o proprietário e CEO da empresa, um forte abraço. Ele é um cara que trabalha dentro do negócio, não é aquele cara que fica longe, ele está lá junto. Quando você chega, ele vai ver qual é a sua necessidade e sempre tem a melhor solução para você. Então, fica aí a dica, Universo do EPI, o melhor lugar para que você possa ter mais segurança. Bem, vamos começar agora indo ao assunto principal, Darlan, do nosso bate-papo, que é o offshore. A gente conversou, eu acho que já faz mais de ano. E na nossa última conversa, você falava já, só eu e você, fora podcast, a gente já conversa disso há muito tempo, né? Mas na sua última conversa já tinha algo avançado. E eu queria que você falasse hoje, pegando o foco, o que mudou de lá para cá e esse marco, né, que é esse projeto de lei que está lá em Brasília, o que ele tem de expectativa para que possa sair, tá? Pelo evento que a gente participou, já se fala que ele já está muito próximo, né, de ter uma definição. Queria que você explicasse melhor para todos que estão nos assistindo aqui.
Eu acho que da última vez que a gente tinha conversado, a gente estava falando sobre até o projeto de lei que tinha saído já da Câmara dos Deputados, tinha ido do Senado, tinha ido para a Câmara dos Deputados, estava nesse processo de votação, e o projeto de lei ele foi aprovado. Inclusive, ele foi aprovado por unanimidade. Só que seguindo o trâmite normal e os processos normais, o que acontece? Na hora em que está tendo um processo desse de votação, é muito comum alguns deputados, alguns senadores inserirem dentro do projeto de lei pequenos textos, pequenas adições àquele projeto de lei. Tem um termo no Brasil que é muito famoso que fala, são os famosos jabutis. Sim. Né? Que, por exemplo, foi algo que foi muito criticado no momento, mas naquele momento foi o que também possibilitou o projeto ser aprovado, né? Que foi a inserção de incentivos para a indústria de óleo, de óleo e gás, né? Dentro de um projeto de lei de energia eólica offshore, que para os representantes do setor gerou uma certa dúvida, porque nos parecia uma certa inconsistência. Dentro de um projeto de lei que está tratando sobre energias renováveis, energia eólica offshore, dentro de um programa de energia limpa, nesse sentido, fazer a inserção dentro desse projeto de lei um incentivo para gás, né? Isso foi muito criticado no dia, as associações estavam presentes, nós estávamos presentes lá também, eu estava também participando da audiência lá em Brasília, demos a nossa contribuição, mas o projeto de lei foi aprovado, o que é um avanço. Sim. Na hora em que ele sofre qualquer adição, ele tem que voltar novamente para a casa a qual ele foi originado, para que essas adições sejam analisadas novamente. E é nesse processo que está agora. Ela voltou, né? E provavelmente vai ter um trabalho muito forte agora para tratar especificamente dessas inserções que foram feitas. Entendi. Evidentemente é uma expectativa muito grande, porque nós entendemos que isso não cabe. Mas já tá ocorrendo também várias movimentações. Por exemplo, há um grupo de congressistas que acreditam que a manutenção desse texto é importante porque o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, poderia ser beneficiado nesse momento tão difícil que o estado do Rio Grande do Sul tá passando. Outro grupo indica, olha, não há qualquer relação, porque a questão do Rio Grande do Sul aconteceu agora, e a inserção desse texto no projeto de lei aconteceu ano passado. Então, o que é normal, esse debate faz parte do processo político de qualquer projeto de lei que saia, mas há um forte trabalho para que esse projeto de lei ele seja tratado novamente já nas próximas semanas. É algo que a gente está acompanhando bem de perto e provavelmente a gente vai estar lá também. Pois é, eu tenho acompanhado bastante, como de costume, né? Seu dia a dia pelas redes sociais. E vejo que você tem transitado muito lá por Brasília, participando, né, dessas audiências, tudo. O seu sentimento particular é que, claro, a gente já tem indícios, tanto que foi votado da primeira vez por unanimidade, ele foi aprovado, mas você acha que é algo que dentro de 2024 a gente consegue ter uma definição? O meu sentimento particular é o seguinte: ano passado, a gente participa dessas audiências lá em Brasília junto com a Frente Parlamentar de Energia. É uma frente parlamentar que é composta por vários congressistas, deputados e senadores, que eles têm em si a pauta de energia. E essas audiências acabam ocorrendo no Congresso, sempre tocado ali pela Frente Parlamentar. Eu comentei, na primeira audiência desse ano, quem preside hoje a Frente Parlamentar é o senador veneziano. Sim. E eu fiz uma fala para ele dizendo assim, eu queria agradecer e dar aqui os parabéns à Frente Parlamentar e à presidência da Frente, em nome do senador veneziano, porque, na verdade, no segundo semestre do ano passado, havia uma agenda de projetos de lei relativo à parte verde, à energia verde, que eram vários projetos de lei. E houve um trabalho realmente excepcional da frente e dos congressistas em tocar essa agenda. Ao ponto, Epson, que ao final do ano haviam sido tocados pela frente e aprovados os projetos de lei relativo à eólica offshore, que foi essa que eu comentei, Sim. A de hidrogênio verde, que é um outro projeto de lei que também tinha sido feita uma aprovação ano passado, agora 2 dias já teve um novo processo também, a parte do mercado de carbono, que é algo que se integra também nessa agenda de energia verde, porque de alguma forma o mercado de energia renovável pode se beneficiar desses créditos de carbono, e tocou também a pauta da agenda tributária, da reforma tributária, que tem uma parte da reforma tributária
regulatória, que também traz impacto para o setor de energia, já que envolve, por exemplo, importação, compra de grandes equipamentos. Então, eu fiz essa fala colocando isso, olha, foi impressionante o ritmo em que foi colocada essa pauta e ela executou. Então, isso traz um sentimento de que essa pauta de energia renovável no Congresso é uma pauta que, primeiro, ela tem muita importância. Sim. Existe um grupo, né, parlamentares trabalhando para que essa pauta continue avançando. Sim. E que isso acontece esse ano novamente, né? Esse ano é um ano um pouco mais atípico, porque daqui a pouco a gente já vai ter eleição. Eleição, verdade. E aí tem todo um processo e toda a agenda legislativa em relação aos projetos de lei que estão transitando na Câmara dos Deputados e no Senado, vai ter aí uma diminuição de ritmo e após as eleições a tendência é que isso volte. Claro, caso com alguns ajustes. Mas o sentimento que a gente tem é de um sentimento de que é uma pauta que ganhou muita importância. Até porque alguns desses projetos de lei estão muito envolvidos, por exemplo, dentro do Ministério da Economia. Né? Como, por exemplo, a parte do crédito de carbono. É algo que especificamente teve muita contribuição. Ou seja, o próprio governo enxerga também para que parte do desenvolvimento do país que estão observando para os próximos anos seja tocado, por exemplo, com essa parte de energia renovável. Vou citar alguns exemplos aqui que eu acho que podem trazer um grande impacto econômico, principalmente para a região Nordeste. Um deles é o nosso papo aqui, que é a parte de energia eólica offshore. Sim. Que aí eu sei que a gente vai falar mais, mas pode trazer um impacto muito grande aqui para a região Nordeste, principalmente os estados que fazem aqui o litoral norte da região Nordeste, litoral setentrional, equatorial, que a gente chama, que é pegando Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, que é onde tem muitos projetos. Aí envolve nessas áreas a parte de hidrogênio, né? E aí envolve nessas partes a questão dos portos, e aí envolve também nisso a questão de toda uma cadeia, por exemplo, de transporte marítimo, né? Navios, então tem toda uma fabricantes que tem que se instalar aqui, então tem toda uma indústria que pode ajudar aqui no estado. Darlan, eu vou usar essa expressão, não era para depois de tanto tempo no setor ainda ficar tão impressionado, mas eu fiquei impressionado com a gama de possibilidades que se abre. E a discussão do offshore, e eu me perguntava muito, peraí, gente, mas a gente está falando de offshore, hidrogênio verde, e quando você se depara com as possibilidades é que você entende por que isso, né? Como pode avançar, como pode criar possibilidades, você começou a citar aí, e, nossa, é impressionante, então é um avanço muito grande, como se não bastasse já o avanço em você ter o mercado offshore consolidado e acontecendo, tudo isso, né, acontecendo no entorno desse mercado. É realmente algo que precisa, e aí é ótimo que tenha uma lei, né, que regulamente desde o início já, para que a gente saia fazendo a coisa certa desde o início, aprenda com os erros do passado e saia fazendo desde o início. E eu tenho certeza que vai ser um novo divisor de águas. Tenho certeza disso, pelo que eu vi, né? Claro que depende aí de decisões políticas, mas como é uma agenda muito voltada para a parte ambiental também, existe compromisso de vários países com relação a isso, eu acredito, tenho esse sentimento que a coisa também vai avançar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos idealizar que quando a gente terminou esse podcast, assim que você viu as suas mensagens, viu uma notícia que passou no Congresso. Isso. O que acontece depois? Essas empresas estão, talvez, fora aqui do país, de mala pronta, esperando para aterrissar no Brasil quando isso estiver pronto? Tem várias etapas, né? Um projeto de lei, o fato dele ter sido votado e aprovado, na verdade, ele ainda requer, por exemplo, a sanção do executivo, que é da presidência da República. Porque, veja bem, a gente fala de energia eólica offshore, fala de hidrogênio, fala disso, fala daquilo, mas, na verdade, os órgãos reguladores, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética, Operador Nacional do Sistema Elétrico, todos esses órgãos que fazem parte do sistema elétrico, oficialmente, essa fonte
por exemplo, hidrogênio offshore, ela ainda não faz parte da matriz do país. Então, na verdade, elas não, oficialmente, isso não está dentro do escopo de atividades dela. Entendi. Porque não é algo que está devidamente regulamentado. Na hora em que passa todo o projeto de lei, é aprovado e o governo federal sanciona isso, confirma isso, nesse momento se inicia um processo de internalização dessa atividade dentro de toda essa estrutura. Vai se estabelecer prazos, vai se estabelecer formas, até porque no projeto de lei não está o detalhe do detalhe do detalhe. Sim. Você imagina os detalhes em relação ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, que vai precisar, por exemplo, ampliar a infraestrutura para conexão e transmissão de energia. Você precisa internalizar isso dentro do IBAMA, apesar de que o IBAMA já fez algum trabalho, mas precisa internalizar dentro do IBAMA para, por exemplo, determinar quais são os critérios ambientais e os estudos ambientais e as contrapartidas que terão que ser feitas por essas empresas em regiões diferentes do país. A gente tem projetos que estão aqui na região quase nordeste, chegando quase para o norte já, e você tem projetos offshore lá no sul do país. Então são ambientes diferentes, são biomas diferentes. Sim. Com isso, determina características diferentes. Você vai ter que internalizar isso do Ministério de Minas e Energia. Ou seja, oficialmente agora o Ministério de Minas e Energia vai chegar e dizer, ok, vamos fazer como então? Vamos fazer um leilão de energia, vai ser um leilão A-5, A-6, qual vai ser o tipo de cronograma, quais são os critérios técnicos que nós vamos exigir? Por exemplo, para a eólica em terra, todo mundo sabe como é que funciona. Tem que preparar um projeto básico. O projeto básico envolve elétrico, civil, tem que estar com a questão fundiária regulamentada, tem que ter LP do órgão ambiental, tem que ter certificação de dados, certificação de produção. Isso a gente envia para a EPE. A EPE diz se aquele projeto pode ou não participar do leilão, é uma fase de habilitação técnica, e depois disso participa do leilão. Então veja que cada entidade dessa tem as suas especificidades. Por exemplo, lá na EPE, um detalhe, a EPE exige que para projetos eólicos em terra tem que ter pelo menos 3 anos de medição. Quando o projeto do offshore for regulamentado, é nesse momento que a EPE vai dizer, para eólico offshore não precisa de 3 anos, vão ser exigidos só 2 anos. A gente pode usar laida flutuante ou não, pode usar torre offshore para medir o vento ou não. Então, esses detalhes, eles só vão ser definidos em cada uma dessas entidades após a aprovação final do projeto de lei. Entendi. E, então, assim, é uma fase que termina, mas toda uma nova fase que começa para a determinação agora de todas essas especificidades. Mas é claro, esse é um ponto muito importante para o mercado de maneira geral. Dá um sinal. Dá um sinal dizendo assim, olha, agora no Brasil, só depende da gente fazer a coisa andar. Eu posso citar um exemplo para você, está muito claro. Várias empresas hoje que estão desenvolvendo projetos offshore no Brasil, todas elas estão assim, olha, a gente tem muitas etapas no desenvolvimento de um projeto, que é muito dinheiro. Diferente do projeto em terra, você multiplica por algumas vezes, algumas dezenas de vezes para fazer o desenvolvimento do mercado em mar. É muito mais caro. Só que nenhuma delas vai aplicar um recurso para o desenvolvimento, um recurso agora mais pesado, sem antes ter a definição do marco regulatório. Claro. Eu vou citar um exemplo para você. Uma torre anemométrica para um projeto eólico em terra, ela custa 300 mil reais, 200 e poucos mil reais, faz ali uma campanha de medição por alguns anos que vai custar mais uns 100 mil reais, então já tem um número, custa 400 mil reais, 1 ano, 2 anos de campanha de medição. Quando a gente fala de offshore, a gente está partindo para a ordem de milhões e milhões e milhões de reais. Para fazer essa mesma campanha? Para fazer essa mesma campanha em mar. Mas mesmo? Algumas vezes mais. A gente está falando da ordem de milhões de reais. Então as empresas elas não vão simplesmente fazer esse investimento agora para fazer uma campanha de medição se eles não sabem nem... Claro. Jogar sem a regra do jogo. Jogar sem a regra do jogo, porque eles correm um sério risco. Eu vou fazer uma campanha de medição usando um LiDAR flutuante. Sim. Aí depois sai lá na regulamentação dizendo que não, o LiDAR flutuante não pode ser utilizado. Aí Invalidou tudo. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. Eu acho que, inclusive, o LiDAR flutuante vai ser validado. Só que tem a categoria do LiDAR que tem que ser utilizado. O LiDAR tem que ser com tal característica, com tal certificado, com tal certificação. Então, não é qualquer LiDAR. Então, veio esse nível de investimento, ele só vai ser executado quando tiver a definição disso. E a definição disso só vai acontecer após finalizar o processo de regulamentação. Entendi. Outro ponto, você imagina quanto é que custa fazer um estudo ambiental, um IARIMA, num ambiente
terreno. Custa, sei lá, um meia-rima pode custar 600 mil reais, 700 mil reais, 500 mil reais. Ok, agora você imagina fazer um meia-rima numa área de dezenas de milhares de metros quadrados, de quilômetros quadrados em mar, para fazer um meia-rima. É muito mais caro. E aí é um investimento muito alto que só vai ser feito na hora em que tiver uma definição. Então as empresas realmente aguardam isso para poder continuar com seus investimentos, porque a ideia hoje é ir fazendo ali meio que o básico, o que dá para avançar, sem fazer grandes aportes, porque realmente fica num risco muito grande, né? Sem dúvida. Ontem eu estava participando de um evento, um encontro de energias renováveis da Universidade Federal do Piauí. Sim. Estava dando uma palestra, falando sobre oportunidades do setor. E dando aqui um abraço pro pessoal lá da UFPI, professor Marcos Lira, que tá lá, que é um grande parceiro nosso, é lá da UFPI. Eu vi que você voltou há pouco tempo. Passei um tempo, né? Lá, nós temos grandes parceiros lá, o professor Albemerck, que são da parte de educação lá do estado. Muito bom. E aí, na hora que eu estava fazendo a apresentação, a gente vê que o pessoal olha meio assim, eu falando da costa do Piauí, mostrando os projetos cadastrados, né? E temos algumas sobreposições. O marco também vai servir para dizer a regra sobre as sobreposições, quem entra, quem fica, quem... Se isso fosse só no Piauí, Epson, tá volta, porque aqui no estado do Rio Grande do Norte também tem uma área ali que fica ali na frente de Caiçara. Tem acho que ali uns 5, 6 projetos, todos um em cima dos outros e tal. Isso acontece também no Rio Grande do Sul, vários projetos de sobreposição. E isso acontece por quê? Como não tem regulamentação alguma sobre isso... Todo mundo diz que quer. Na verdade, não há nenhum impeditivo de eu chegar e dizer assim, não, eu quero aquela área, mas já tem um projeto em cima. Ok. Mas eu quero. Não tem dizendo que não pode. Ou que... E o projeto de lei, ele, na verdade, ele vai trazer uma regulamentação para isso. Normalmente, hoje, em áreas que são de patrimônio da União, como, por exemplo, essa região marinha, quem determina isso é a SPU, Secretaria de Patrimônio da União. Normalmente, como é que funciona? Uma empresa quer fazer uma exploração naquela área no mar. Seja uma exploração na área de pesca, seja uma exploração numa fazenda marinha, não importa. Sim. Se uma empresa ela diz, olha, ela dá a entrada no SPU, e lá no SPU ela vê se aquela área já tem uma ocupação, se tem alguma restrição. E se não houver nenhum outro interessado, essa informação é divulgada, e se não houver nenhum outro interessado... teoricamente, o rito normal seria o SPU. Em função daquela área, ele paga uma taxa e faz a exploração daquela gleba, ou daquele prisma marinho. Sim. Quando aparece um outro interessado na mesma área, normalmente é aberto um processo de licitação. Eu tenho 2, 3, 4 interessados numa área da União. O que acontece é fazer um processo licitatório para que se estabeleça ali quem vai ter o direito de uso daquela área. No caso do offshore, o que a gente está vendo é que um processo como esse provavelmente vai ocorrer. Eu tenho 5, 6 projetos que estão interessados na mesma área. Como não tem marco regulatório ainda hoje, eu não posso dizer, porque eu cheguei primeiro, então eu tenho direitos. Não, isso evidentemente não te dá o direito de explorar aquela área, porque não existia um regramento para aquilo. O fato de você ter... Porque senão eu vou sair marcando o litoral do Brasil inteiro, né? Dizendo igual fila, que o cara bota uma pedra para marcar o lugar. Exatamente. Isso não funciona assim e todo mundo sabe disso. E aí, provavelmente, no projeto de lei, vai se estabelecer um projeto de concorrência por aquela área, só que a concorrência não é uma concorrência simples. Quem faz isso muito bem já é a ANP. Sim. A Agência Nacional de Petróleo, no estabelecimento dos prismas marinhos para a exploração daquelas áreas para a produção de óleo e gás. Então ela estabelece ali um prisma, há um processo de concorrência, e nesse processo de concorrência, as empresas que estão interessadas, não basta ela ter dinheiro. Não, eu botei mais dinheiro aqui, eu ganhei a licitação. Não. Ela tem que fazer desde apresentar as capacidades técnicas de execução daquele projeto, como também a capacidade financeira, respeitando um calendário. É muito comum ocorrer o seguinte: a empresa ganha uma licitação numa área para exploração de petróleo, por exemplo, e a empresa até tem um dinheiro e ganha ali a licitação, só que ela não consegue executar nem tecnicamente, nem no prazo aquele projeto. O que acontece? Essa área volta
ela é retomada e volta para um novo processo licitatório. Entendi. Porque aquela empresa demonstrou que ela não tem a capacidade de execução daquele projeto. Isso é muito ruim, porque se você não fizer isso, por exemplo, o governo precisaria daquele petróleo. Ele precisa daquele petróleo no horizonte de 2, 3 anos, por exemplo. Se aquela empresa não executa, é pior. Então é melhor pegar, relicitar em uma empresa que tem a capacidade de executar, assumir isso e ela entregar. No caso do offshore vai ser a mesma coisa. É o que a gente imagina, algo similar. Vai se estabelecer critérios técnicos e financeiros. Então a empresa participa da concorrência, ganhou a concorrência, mas ela vai ter que apresentar um calendário de execução de obra. De quê? Você tem que fazer o estudo ambiental até tal mês, você tem que fazer as medições até tal mês, ali, você tem que fazer os estudos geotécnicos ali para análise das fundações até tal mês, você tem que investir tanto até e seguir esse cronograma, porque senão a área fica presa. Sim. Então é importante que ela seja desenvolvida. Então a gente imagina que no projeto de lei, na verdade tem lá já definido mais ou menos esses critérios, que não vai ser só a questão do normalmente quando a gente faz a licitação é o menor preço que ganha, né? No caso disso é quem oferta o melhor, sim, quem oferta mais. Mas não é apenas uma questão financeira. Vai ter que obedecer aí também, respeitar um regramento de calendário técnico e econômico. E aí é muito importante porque a gente vê que isso também fala muito sobre tirar aventureiros. Isso. Né? E isso não é só no setor eólico, das energias renováveis, qualquer segmento, sempre vai ter aquela pessoa que enxerga, olha para o lado e diz, isso está dando certo, eu vou, mas vai de qualquer jeito. Né? E muitas vezes acaba dando uma bagunçada no mercado com empresas sérias, né? Que tem know-how para fazer isso e acaba jogando o processo muito para frente. E isso a gente viu agora, porque o que acontece, como não existe regulamentação oficialmente ainda, qualquer pessoa hoje, se você quiser, Epson S.A., certo, eu quero botar um projeto eólico aqui na costa do Piauí. Você acessa o sistema do IBAMA e lá você simplesmente cadastra um projeto. Entendi. Então, os projetos que hoje estão lá cadastrados no IBAMA, até porque não é responsabilidade do IBAMA fazer a avaliação se a empresa é capaz ou não. Ela está recebendo aqui dizendo que existe um interessado. Então, qualquer pessoa hoje, ela pode acessar lá e fazer o upload lá de uma área, dizendo, eu sou empresa tal e eu estou aqui querendo cadastrar essa área. O que realmente pode representar aproveitadores, né? Isso acaba inflacionando um pouco esse mercado também. Mas na hora que se estabelece esses critérios, que além de financeiros também são técnicos, aí realmente ajuda a filtrar isso. Me dá a impressão daquela coisa do... Quando vai ter uma eleição, né? E você sabe que candidatos mesmo só tem 2 ou 3. Mas entram 5 ou 6, que é para no segundo turno o cabo dar uma puxadinha, né? Tal, existir uma negociação. Dá a impressão isso. Opa, esse pedaço eu também quero, esse pedaço. Eu sei que eu não vou fazer projeto nenhum, mas eu quero esse pedaço aqui. Vai que alguém vem conversar comigo, né? Então dá a impressão que algumas empresas entram com esse intuito. Mas, Darlan, eu queria que a gente desse uma migrada, saindo do assunto especificamente do offshore, mas sem não esquecê-lo, porque está totalmente ligado, para a gente falar do hidrogênio verde. Está bem ligado. Então, explicar mesmo assim para o pessoal do zero o que é isso, o que é o hidrogênio verde, por que está se falando tanto nisso e qual é o potencial que principalmente o Brasil tem com relação à produção. Acho que a primeira resposta é o seguinte: o hidrogênio verde não tem cor verde. A primeira coisa. A primeira coisa, ele não é verde. O que é hidrogênio verde? Na verdade, produzir hidrogênio, o Brasil faz isso, a Petrobras usa hidrogênio nos seus processos. O que é isso? Inclusive, é utilizado inclusive na indústria aeroespacial também. É um combustível, tá? E ele vem de onde? Vem da água. Sim. Então tem a água, bem simplificadamente, tá lá aquela moléculazinha da água H2O. Então eu tenho um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. E aí o que é que faz com essa água? Quebra essa ligaçãozinha. Então eu pego a água, que é H2O, e transformo em oxigênio e transformo em gás hidrogênio. Pronto. É um processo que é feito, tem um equipamento específico para isso, chamado eletrolisador. Teve uma época aqui em Natal, no Brasil, que
pessoal estava até fazendo em carro. Sim. Né? Colocava assim, não, produzindo hidrogênio. Muito bem, já vi vídeos nesse sentido. É a mesma coisa, eu pego água e eu quebro a molécula d'água e transformo isso em gás oxigênio e gás hidrogênio. E esse gás hidrogênio, como ele é muito inflamável, ele é combustível, então ele entrava ali dentro da câmara de combustão para dar uma potência maior no carro e o cabo acabava economizando também gasolina ou gás. Então é isso, é produção de hidrogênio. Por que é então que tem essa história do hidrogênio verde? Porque a gente pode produzir hidrogênio a partir de várias coisas. Eu posso pegar um motor a diesel e produzir hidrogênio usando energia vinda do motor a diesel. Só que, bem, eu estou gerando um combustível limpo, mas eu usei diesel e gás para produzir esse hidrogênio. Então, na verdade, esse hidrogênio aqui ele não é limpo. Sim. Né? Mas na hora em que eu produzo, a energia utilizada para produzir esse hidrogênio veio a partir de uma fonte limpa, aí é diferente. Ou seja, se eu produzir hidrogênio e a energia que foi utilizada na planta para produzir hidrogênio veio, por exemplo, de um parque eólico ou de uma usina solar fotovoltaica, a energia utilizada aqui foi uma energia limpa. E essa energia limpa conseguiu produzir hidrogênio. Aí agora você garante que é de ponta a ponta. De ponta a ponta. Certo. E aí, Darlan, qual é a diferença desse hidrogênio para o outro? Nenhuma. A diferença, ele em si não tem diferença nenhuma, é hidrogênio, mas a energia utilizada para produzir esse hidrogênio, ele veio de uma fonte verde. Ele não emitiu carbono na atmosfera. Então ele recebe esse selo. Eu ia dizer isso, é um selo. É um carimbo dizendo assim, olha, esse tanque aqui de hidrogênio aqui, que está gás hidrogênio armazenado aqui, a energia utilizada para produzir ele veio de um parque eólico ou de um parque solar, por exemplo. Então ele pode receber esse selo, esse carimbo verde. Darlan, e qual é a vantagem dele? A vantagem dele é porque enquanto um hidrogênio produzido a partir de qualquer outra fonte custa 10 o metro cúbico, esse hidrogênio verde ele pode custar muito mais. O preço dele no mercado internacional é 20, 30. Eu estou falando números aleatórios, claro. É só para dar a ideia de que o valor dele é muito maior. E o mundo está vivendo essa questão de transição energética, necessidade de diminuir as emissões gasosas, e a gente precisa de combustível também, não é só de energia limpa, precisa de combustível limpo também. E o hidrogênio, ele se configura como um combustível, o hidrogênio verde, de um combustível limpo. Não é à toa que não existe só hidrogênio verde não, tá? Tem hidrogênio verde, tem hidrogênio cinza, que é um hidrogênio que ele é produzido, só que ele é produzido usando a energia utilizada veio de uma térmica, por exemplo, usando gás. Então ele também é hidrogênio, só que ele recebe... selos de classificação. Isso. Mas o verde, ele tem essa característica de ter um valor agregado muito maior. Aí onde é que ele se insere nesse nosso contexto de eólico offshore? Teve um estudo feito por uma grande agência, que é a Bloomberg, que indicou que a costa daqui do Nordeste é onde vai ter o menor custo de produção de hidrogênio verde do mundo. Isso em 2021. E por quê? Porque é aqui onde a gente tem a maior capacidade também de produção de energia eólica offshore, que é uma energia limpa do país e do mundo, uma das maiores do mundo. Então a gente tem água disponível, que pode ser utilizada, água do mar, dessaliniza a água, aí essa água dessalinizada, água limpinha, faz essa quebra para produzir hidrogênio, e a energia ser utilizada, por exemplo, dos parques eólicos offshore que vão estar aqui na costa. E o Rio Grande do Norte, a região nordeste do Brasil é muito abençoada, porque a gente fica num ponto muito próximo, logisticamente falando, por exemplo, da Europa, da América do Norte. Então, seria um hub muito interessante para produzir esse combustível, que é o hidrogênio verde, e exportar esse combustível diretamente para o mercado europeu e o mercado norte-americano, o mercado da América Central e África. A gente não exporta petróleo? Sim. Combustível na forma de petróleo, né? A mesma forma, a gente poderia exportar um combustível, só que agora com um valor agregado muito maior, porque é muito mais caro. E o mercado paga por esse hidrogênio. Nesse evento, eu tive a oportunidade de assistir a palestra falando, né? Era uma representante do governo alemão, salvo engano, que é uma brasileira que reside já na Alemanha há 26 anos, e ela falando exatamente sobre isso, e mostrando lá na apresentação dela carregamentos de navio com vários containers
que esses containers são grandes pulmões, né, que estão transportando esse hidrogênio verde vindo de outros locais. Então, seria realmente a exportação física daquilo. Né? Botar dentro do navio mesmo e exportar. Mandar mesmo. Né? Isso. Então... É importante lembrar que tem um contexto também europeu agora. A Europa hoje ela vive uma situação de uma dificuldade energética, principalmente por causa da crise entre Ucrânia, o que envolve Rússia, porque grande parte da energia da Europa vem do gás vindo desses países. Sim. Né? Então se criou uma forte dependência energética desses países e quando esses países entram em conflito, por exemplo, como é a questão da Ucrânia, agora aquela região, isso compromete o fornecimento de gás. Para a gente aqui no Brasil, o inverno, quem principalmente aqui do Nordeste, né? O inverno aqui é o seguinte... O inverno aqui no Nordeste, eu não sei muito o que é isso, não. Dá 25 graus aqui, tá todo mundo botando casaco e indo pro shopping com 25 graus. É verdade. Mas a gente tá falando de um inverno na Europa que pode chegar a temperaturas negativas, é uma questão de aquecimento das casas, Sim. É algo que envolve até a questão de integridade física, risco de vida, Sim. Pessoas morrem, né? Se não tiver, você imagina você estar num local sem aquecimento a menos 15 graus. Então, grande parte dessa energia vindo desse gás é para aquecimento, por exemplo. E você ter uma dependência tão forte disso de um país, é muito, principalmente de uma região que tradicionalmente tem crises dessa natureza. O Brasil, tradicionalmente, é um país que tem boas relações com todo mundo, a gente não vive grandes crises com outros países e tal. É um país que adota uma filosofia diplomática de paz, Sim. de não conflito e tal. Então, ela poder comprar esse combustível desse mercado e ela está disposta a pagar mais por esse combustível, para o Brasil é uma grande oportunidade. A gente tem um recurso natural, a tecnologia já existe, o que a gente precisa fazer é o processo de regulamentação, inserir a cadeia produtiva, né? E aí, claro, tem outras questões que envolvem investimento maior, mas, Epson, é um mercado que não é só a gente tá vendo, não, tá? O próprio governo, os especialistas, as entidades entenderam que, assim, é realmente uma grande oportunidade econômica para o país. Eu ia perguntar em seguida para você exatamente isso. Não chega um projeto desse, simplesmente é votado e essas pessoas que tomam a decisão lá em Brasília, os políticos, eles têm de fato a consciência que esse é o rumo, né? Esse é o rumo, é a tendência. Tem pessoas, né, outros países que têm interesse, e eu acho que se a gente for elencar aqui o que é favorável para que isso aconteça, falando do Brasil, é muita coisa, né? Porque a gente vê países, como citei, a Alemanha e outros já da Europa, em que não tem uma grande extensão territorial, né? Não tem uma grande faixa litorânea para estar fazendo offshore. Muitos já até colocaram, né? Mas não tem disponibilidade. E aqui o Brasil, cara, quando a gente vai falar de litoral, é uma coisa E todos absurda. esses países, Epson... E qualidade de vento. Todos esses países, eles têm uma agenda, que é uma agenda global, que está acontecendo de descarbonização. Como é que funciona hoje a energia de alguns países da Europa? É basicamente carvão mineral, que são grandes emissores de gases de efeito estufa. Todos esses países tinham um parque muito extenso de produção de energia nuclear, só que as questões ambientais, as pressões das entidades nas últimas décadas fez com que, por exemplo, a Alemanha e outros países fossem desativando essas usinas nucleares por questões de risco. Só que hoje ela se viu nessa situação. Eu preciso de mais energia e eu preciso diminuir a minha dependência do gás, por exemplo, do leste europeu. Eu não quero aumentar a minha produção de energia usando carvão, porque eu preciso diminuir esses efeitos, e eu não quero ligar as nucleares de novo, porque tem aí, você imagina hoje a Alemanha ou alguns países da Europa dizer, nós vamos reativar todo o nosso parque nuclear de novo. A pressão mundial que isso não iria acontecer. Exatamente. Então, tem essa questão realmente dessa necessidade da descarbonização da matriz mundial.
né? Evidentemente, alguns países emitem muito, por exemplo, a própria China é o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, muito em função do seu forte crescimento econômico. Ele demanda muita energia. A China é interessante, fazendo só um aposto aqui, né? Sim. A China é o país do mundo que mais produz aerogerador, é o país do mundo que mais instala aerogerador, é a maior capacidade instalada eólica do mundo, é uma das maiores capacidades instaladas de solar fotovoltaica. Só que é muito grande, não dá conta disso, né? Não dá conta nem do mercado interno e não pouco consegue... a gente vê os chineses saindo, pelo menos se tratando da parte eólica, para outros países, porque o mercado tudo interno atende lá, absorve lá. Então, assim, mas ela tá também entrando nesse processo de carbonização. Então, eu concordo com você, mas não é simplesmente a aprovação do projeto de lei. Por exemplo, na hora em que aprova isso, eu tenho que trazer os fabricantes de aerogeradores aqui para o Brasil, offshore. Sim. E aí isso é um tempo, montar essa cadeia aqui. Aí você imagina, fábrica de fundação, fábrica de torre, fábrica de pá, fábrica de nacelle. Eu tenho que trazer os navios específicos para fazer a instalação desses aerogeradores, que a gente não tem esses navios aqui. Esses navios estão em agenda global e envolve um calendário mundial para um navio desse vir para cá e fazer a instalação de aerogeradores. E tem uma outra questão, amigo, que eu sei que a gente talvez não dê tempo de tratar aqui hoje, que é o seguinte... Hoje, eu estou falando hoje. Sim. Hoje, junho de 2024. A gente não tem energia suficiente para atender todo o país. A demanda por energia caiu hoje. Aí alguém disse bem assim, numa palestra, eu quero saber, baixa 4 meses de seca, que aí a demanda aumenta de novo. Mas falta. Nós temos muitos projetos, uma sobreoferta de projetos no país, projetos eólicos onshore, por exemplo, e o preço da energia hoje no país está muito baixo. O que inviabiliza hoje, aí eu vou frisar bem, hoje, por exemplo, alguém chegar, eu vou construir um parque eólico offshore e vou fornecer energia, tá? Você vai fornecer energia para quem? A gente não tem nem conexão em transmissão e provavelmente esse projeto não teria viabilidade econômica, porque o preço da energia está muito baixo e o custo de instalação é muito alto. Mas, por sorte, isso não é para hoje. A gente não tem nenhum marco regulatório ainda. Mesmo o marco regulatório saindo, são anos, aí a gente sempre falou sobre isso, que a expectativa é lá para 2030, 2031, e aí a situação energética do país é outra, porque isso varia muito, né? E é claro, também tem uma forte dependência do próprio crescimento do país. Quando o país cresce, a economia cresce, a indústria cresce, o consumo de energia cresce. E quando o consumo de energia cresce, a gente precisa de novos projetos para fornecer energia para essa indústria. Darlan, a gente está se aproximando aqui, né? Como tudo na vida que é bom passa rápido, né? Eu queria só complementar com o seguinte, ainda vem umas perguntas aqui do pessoal para você, mas queria complementar com o seguinte, quando a gente fala hidrogênio verde, tudo aquilo que esse hidrogênio também produzir vai levar o selo verde. Como foi falado já, digamos, a gente vai ter o metal verde. O aço verde. Né, o aço. Isso. Então, tudo que for produzido a partir disso vai levar, então, tem um apelo maior para ser vendido, né, para as pessoas quererem consumir, eles têm a certeza da procedência daquilo que estão comprando, né? Então, é uma cadeia que impressiona demais. Né? Isso complementando só o que você falou, é verdade, tá? Por exemplo, você citou a indústria do aço verde. Sim. Esse aço verde ele tem um apelo financeiro melhor, porque ele é mais caro. Mas tem um lado interessante disso também. É o seguinte, a empresa que produz esse aço, por exemplo, pelo fato dele estar usando energia renovável para produzir um aço verde, o aço também não é verde, igual o hidrogênio. Sim. Por ela utilizar essa energia, por exemplo, essa empresa ela pode ter acesso a financiamento externo, a recursos externos também mais baratos, exatamente por ela estar utilizando esse tipo de energia. Então veja que é algo que vai se fechando. Porque uma empresa pode chegar e dizer bem assim, não, isso aí vai ser mais caro para mim, eu produzir esse aço usando o hidrogênio e tal. Só que, na verdade, ela pode ter acesso a uma linha de crédito para fazer os investimentos da própria empresa em condições muito melhores do que se ela utilizar uma energia fóssil. E isso pode acabar trazendo a viabilidade para produzir o aço verde. Sim. Então, é por isso que, como eu disse, todos esses projetos de lei que a gente está falando, eles acabam se integrando um pouco. Falar de offshore
falar de hidrogênio, falar de crédito de carbono, tudo isso está meio que num grande bolo ali que pode ajudar a todas essas indústrias que estão querendo utilizar uma energia limpa, seja para produzir hidrogênio, seja para produzir aço, seja para produzir alguma coisa, porque realmente é uma tendência mundial, não é mais uma tendência, é uma realidade, é uma questão agora de planejamento e implementação aqui no país. Pois bem, como eu estava falando, tudo que é bom passa muito rápido, né? E um bate-papo desse aqui com você seria necessário aí, no mínimo, 10 podcasts para a gente falar sobre metade dos assuntos. Como não dá? Porque já tem uma pessoa que fica me olhando dali com relação ao tempo do Darlan, que a agenda desse cara é terminando uma coisa e começando outra. Graças a Deus, né, Darlan? Hoje você é uma pessoa realmente reconhecida no mercado. Eu estava nesse evento do congresso que teve aqui sobre offshore e falando com uma pessoa da Universidade Federal aqui, a gente falando, quando isso acontece no setor é melhor falar com tal coisa. Aí o cara falou, cara, quando for falar de vento, onde venta mais, onde é melhor, fale com o Darlan. Ele é quem sabe. Então, esse cara sabe simplesmente o mapa da mina. Ele sabe onde é que as coisas vão acontecer, né? Então, durante a semana, eu quero deixar isso registrado, você vai lá nas redes sociais da Escola Eólica e a gente tem umas caixinhas de perguntas para que você possa colocar perguntas para os podcasts, né? Então a gente sempre está dizendo quem vai ser a pessoa daquela semana e você vai colocando. A gente percebeu, Darlan, aqui, falando desse mercado offshore, a maioria das perguntas eram para falar sobre oportunidades de trabalho. Você sempre se depara com isso, né? A gente conversa e no final a pessoa diz, tá, e quando é que eu entro nisso? Então a gente achou melhor aqui juntar tudo isso, um questionamento único, para que você pudesse dar uma explanação. A maioria fala o seguinte, vai começar o offshore, há uma tendência a quem é do onshore migrar para lá e essas vagas do onshore se abrirem, ou você acha que as pessoas vão poder trabalhar direto no offshore, vai haver oportunidade? Enfim, queria que você, se você já participou de mesas conversando sobre isso, possa trazer para a gente aqui, para que o pessoal tenha essa noção. Rapidamente falando? Rapidamente falando, que a gente observa que são mercados diferentes. Sim. Né? Não necessariamente vai haver uma migração das atividades onshore para offshore, até porque são atividades completamente diferentes. A única coisa que é igual é porque vai ter um aerogerador lá gerando energia, mas são atividades na fase de construção, pré-montagem, seja lá o que for, fabricação muito diferente. A gente observa que o mercado offshore ele pode ser muito bem adaptado aos profissionais que já trabalham no ambiente offshore, de óleo e gás, por exemplo, profissionais que já estavam ambientados com o ambiente marinho, a parte de metal mecânica, soldagem, caldearia, porque a gente está falando de instalação de equipamentos metálicos, de estruturas, construção em ambiente offshore, para o pessoal que trabalha na área de transporte de cabotagem, por exemplo, transporte de equipamentos marinhos e execução de serviços em mar. E talvez uma grande oportunidade é no ambiente fabril, porque os parques eólicos offshore, eu preciso que a cadeia de fornecimento, as fábricas estejam próximas. Então é por isso que aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem um projeto que a governadora, por exemplo, daqui do Rio Grande do Norte está levando, que é o projeto do porto lá de Caiçara, porque eu preciso que os fabricantes estejam ali para poder fazer o transporte. Então é um outro ambiente e gera muito emprego, o ambiente de porto, né? Que é exatamente para a fabricação de todos esses componentes que vão ser utilizados na instalação dos parques. Então, é esse perfil que a gente enxerga, pessoas egressas do ambiente de óleo e gás marinho, atividade portuária, metal mecânica, caldearia, soldagem, chapa, transporte marítimo, e o pessoal do onshore é um ambiente diferente. É muito difícil, difícil não, mas eu posso até capacitar esse cara do onshore para poder trabalhar no ambiente offshore, mas é uma atividade totalmente diferente. Entendi. E assim, a gente percebe que em uma dessas palestras que a gente participou, falava sobre o porto de Roterdã, né? E como o entorno dele, porque lógico que você vai querer estar perto do porto, né? Para não ter uma grande logística, não faz sentido, né? Você já está ali do lado,
só coloca, embarca e segue para o destino. Então, a gente imagina que o Porto Ilha, né, não só ele, mas todos esses portos, eles gerem oportunidades, e aí eu volto a dizer aquilo que eu sempre digo, não enxerga só o aerogerador, cara. Abre essa caixa, abre a mente para você enxergar todas as oportunidades. Às vezes, você tem uma competência maior em outra área que não o aerogerador e já está pronto. Isso. Né? É isso mesmo. Embarcações. Ah, mas eu quero sair, eu quero trabalhar no aerogerador. Tá, tudo bem, se é um sonho, eu não vou brigar com o seu sonho. Mas dá uma olhada se não tem outras coisas que você pode estar fazendo e você já começando com excelência. Por você ter histórico, por você ter know-how naquilo. Bem, Darlan, chega ao final, né? Queria agradecer muito a sua presença. Toma uma água aí que a gente já encerra, que tem o grande finale, né? Enquanto isso, eu vou falar aqui novamente sobre os nossos parceiros, né? A EBS Wind, que é por conta desses parceiros que a gente consegue estar fazendo o nosso Eolicast, né? Queria agradecer a EBS Wind, que é a empresa de terceirização de mão de obra especializada nos projetos, sejam de instalação ou então de OEM. Então, se você precisa de uma empresa com certificação ISO 9000, que vai realmente entregar o que você necessita, entre em contato com a EBS Wind. E também o Universo do EPI. A Universo do EPI é uma empresa aqui do Rio Grande do Norte, que tem como seu CEO Diógenes. É um cara realmente que é do setor, oriundo desse setor de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual, trabalha com linhas, produtos de alta qualidade, tem uma equipe super especializada e que realmente atua vendo a sua necessidade, aquilo que você precisa, né? Então eles têm um atendimento especial com equipamentos para trabalho em altura, espaço confinado, enfim, vale a pena você ver nas redes sociais o Universo do EPI para que você possa pedir um orçamento e ter equipamentos de qualidade. Amigo, não menos importante, queria aqui agradecer a sua presença. Ih, rapaz, quero vir aqui toda semana. Um brinde Valeu, do Eolicast, tá? Olha aí, ó. A canequinha Eolicast vai fazer um sucesso, viu? Com certeza o pessoal já vai começar a pedir. Amigo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Epson. As portas estão abertas para que você... Epson, você não me chamou ainda não, depois da última vez, mas tem uma novidade, eu quero compartilhar isso com o pessoal. Então, é só você dizer. Se a gente não tiver agenda na semana, a gente faz no fim de semana, mas não deixa de falar com você. Tá certo. Muito obrigado, viu, meu amigo? Valeu, Epson. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Até a próxima, meu amigo. Valeu, pessoal. Até a próxima com mais um Eolicast. Um forte abraço e até mais.